Jornal da 8, é o nosso Jornal da 8 às 10 horas e 12 minutos, 10 e 12, junto com a Patrícia Paradiso, o Adilson Moraes também. A gente faz revezamento aqui na nossa mesa, porque hoje o jornal tá dinâmico, você já percebeu, né? Vários convidados, notícias, vereador, arte, cultura, empreendedorismo, a informação que não pode deixar de levar para você, tudo isso aqui no nosso Jornal da 8 dessa quinta-feira. Parece que passou, em um dia parece que a gente passou uma semana, né? Só nessa dinâmica toda de convidados aqui. Em um dia não, em uma manhã, né? Porque a gente começou, falou com a Cleusa na prefeitura, falamos dos acontecimentos do dia, recebemos aqui os convidados do MAC, das exposições, falamos com o vereador e agora vamos falar com o Tarcísio Miranda, que já está aqui para poder falar com a gente também e desenvolver todo um trabalho, uma dinâmica que ele vem fazendo como empresário, como consultor e todo o trabalho que ele vai explanar para a gente agora, né, Patrícia? Pois é, Tarcísio Miranda, eu falo, né, o universo que trouxe ele aqui e através do nosso grande amigo João. Grande abraço para você. É um prazer recebê-lo, Tarcísio Miranda, é uma honra recebê-lo. E eu gostaria que você falasse sobre todo esse trabalho que é do PJ Contrato. Seja bem-vindo, bom dia. Seja bem-vindo. Obrigado, bom dia, Fábio, bom dia, Fabiana. Patrícia. Obrigado a Quase vocês uma Fabiana. pela gratidão de estar aqui presente, realmente é uma honra. A gente vem fazendo um trabalho já há mais de 30 anos, né, na área da assessoria empresarial. E aí a gente vem percebendo ao longo do tempo que o jovem ele está meio perdido porque ele não tem um assessoramento, quais os caminhos que ele tem que seguir, no caso. E a gente sabe que a gente não aprende, por exemplo, na escola. Normalmente os pais dizem: meu filho, você vai ser médico, você vai ser engenheiro, você vai ser doutor. Mas a gente sabe que o empreendedorismo é uma chave que vira e que você realmente possibilita as oportunidades muito maiores. Tendo em vista que hoje, quando você está na condição de assalariado, você tem o imposto que está aí, dependendo do seu salário, mais ou menos aí 30% do seu salário vai embora. E na condição de empresário, de empreendedor, você consegue ter um líquido, um salário líquido, um rendimento financeiro muito maior. Então, a nossa assessoria, ela ficou voltada para o pessoal que quer migrar de CLT para PJ, tá? Sim. Hoje a gente dá uma assessoria nesse aspecto, ou seja, hoje muitas vezes tem profissionais aí renomados que passam a vida inteira trabalhando e um terço da vida dele vai embora imposto. Então, a oportunidade é essa, de você poder migrar de CLT para PJ, onde a gente dá uma assessoria, faz o acompanhamento, analisa o contrato que esse profissional possa ter com o seu cliente, né? A gente diz que as oportunidades realmente aumentam. Nesse mundo moderno agora, a pandemia foi um mal necessário no sentido de que no empreendedorismo você aprendeu que você pode trabalhar remoto. Eu mesmo relutava. Foi um grande avanço, Foi um grande avanço. Eu mesmo, na minha condição de empresário, relutava. Eu tinha a minha equipe lá e eu dizia, meu Deus... Como fazer agora? Como fazer agora? Esse pessoal trabalhando de casa. Então, o mundo mudou. Será que está entregando? Será que está fazendo? Será que está entregando? Será que está fazendo? Então, isso passou. Isso faz parte do passado. Deu até mais liberdade na entrega, né? Sim, mais já liberdade é uma grande realidade, né? Da entrega. E o empresário que é contratante, ele tem que entender que hoje, o trabalhador, dependendo da atividade que ele venha a exercer, por exemplo, profissional de TI, o médico, o advogado, o engenheiro, arquiteto, psicólogo, enfim, são várias atividades que podem se enquadrar nessa condição de trabalhar como PJ. Sim. E essa condição de PJ é uma mudança de chave porque você, a partir do momento que trabalha como PJ, o empresário ele tem que ter uma outra visão. Certo. Estabelecer as metas? Estabelecer as metas. Isso, Fábio. Então, não tem mais... não deixar também solto, né? Não tem mais aquela situação de deixar solto, porque você vai contratar esse profissional... Para fazer essa entrega. Para entregar aquela meta, aquele serviço. Então, tanto o contratante como o contratado tem a responsabilidade na hora que firma esse contrato. Então, a condição de você ser
PJ, é bom para o contratante, que é aquele que era CLT e migrou para PJ, Claro. como também o contratado. Porque, aliás, desculpa, o contratado é o CLT que migrou para PJ. Sim. E o contratante é o empresário. Então, o empresário ele tem que mudar a visão dele, de encarar e fazer um contrato bem elaborado, porque vai evitar até passivo trabalhista. Claro. E uma série de outras questões, né? Sim, porque às vezes até de percurso, trajeto, Sim, de horas, exatamente, de perder exatamente. horas até em transporte, E a qualidade de deslocamento, qualidade de vida, uma série de questões. Porque o contratado, ele tem qualidade de vida. Ele está trabalhando de casa, mas ele tem a responsabilidade. Claro. Porque a gente tem inúmeras empresas que hoje trabalham e não quer mais voltar para o CLT. Por quê? Porque está dando qualidade de vida e o mais importante, dependendo desse empresário que venha contratar, ele vai ter uma redução na carga tributária dele, em torno de 30% mais ou menos, tá? E o contratado, que é o empregado, ele também vai ter uma redução. Você me permite dar um exemplo aqui para ficar claro? Por favor. Então vamos lá. Vamos imaginar um profissional que trabalha PJ e ganha 10 mil reais na condição de CLT. A gente sabe que se ele ganha 10 mil CLT, ele tem um desconto do imposto de renda e do INSS. Isso torna líquido em torno de 7 mil reais. Ora, se esse mesmo profissional ele migrar para PJ, que é justamente o nosso trabalho de fazer a composição de todos os benefícios e todos os benefícios que ele tem na condição de CLT, décimo, férias, FGTS, mais o Vale Transporte, mais o Vale Refeição, mais um auxílio home office, etc. A gente faz essa composição, mas vamos fazer um cálculo simples. Décimo, férias e FGTS. Isso equivale a 27,42. Esse profissional CLT ele vai ganhar agora 12.742 como PJ. Se ele vai ganhar 12.742, menos, dependendo da atividade dele, 6%, o Simples Nacional, prestador de serviço, vai sobrar para ele quase 12 mil reais. Caramba! Então, peraí, eu ganho 10 mil como CLT, sobra 7 mil. E agora, como PJ, eu vou ganhar 12.742 bruto e vai sobrar 12 mil reais? Sim. Então, são contas que não são divulgadas, que não existe um mecanismo para esclarecimento. Então, eu sempre digo, seja PJ. Então, pode trabalhar para mais de uma, não só trabalhar para aquela. Isso. Não só aquela renda, pode trabalhar para outro negócio. Outros clientes. Clientes. Eu diria que você, na condição de CLT, nesse exemplo que a gente deu, por exemplo, o profissional de TI, se ele está trabalhando como CLT, ele está literalmente rasgando dinheiro. Porque vai sobrar mais recurso para ele. Ele, na condição de profissional, dependendo da profissão, ele vai poder ter mais contratos. Vai ter flexibilidade, né? Porque... isso, trabalhar com qualidade de vida. Sim. E digo mais, ele vai poder subcontratar PJ também. Inclusive, a gente dá todo bacana, legal. Não tinha pensado nisso. Quer dizer, é um serviço que ele executa muitas das vezes, mas ele pode contratar outros profissionais. Né, que também pode ser PJ. Que também pode ser PJ. Não precisa ter esse vínculo empregatício. Pode ser PJ para poder fazer essa mesma entrega. Exatamente. E ainda tem mais. Se ele não tem a capacidade física de absorver 2 contratos, 3 contratos, 4 contratos, ele subcontrata. Terceiriza. Então, realmente é uma melhoria de qualidade de vida para ambos. E o governo, digo mais, não deixa de receber. Não deixa de receber. Não está se furtando, não está furtando nada, né? Não está tendo nenhum desvio, nada ilegal. Nada. Né? E, inclusive, o papel que a gente tem como meta, como bandeira, é trabalhar pagando menos imposto dentro da legalidade. Nada ilegal. Então, isso é um mecanismo... E fazendo o país crescer, pelo contrário, né? Fazendo o país crescer. Desenvolver. Fazendo o país crescer. Então, a gente desenvolveu também um sistema que se chama Método PJ, e esse método ele tem o objetivo de quê? De blindar o empresário que vai contratar esse PJ para evitar ele ter passivo trabalhista. Porque já foi feito estudos estatísticos de 100 empregados numa empresa CLT versus 100 empregados na condição PJ, 100 profissionais trabalhando na condição PJ, ele tem um índice muito menor em termos de causa trabalhista. E a gente sabe que hoje a grande dor dos empresários
é justamente o passivo trabalhista. Ficar ali no trabalhista que dá trabalho. Que né? dá trabalho e custa. E dói no bolso. E dói no bolso. E pode até... Já faliu muitas empresas. Faliu muitas empresas. Assim, grandes, né? Boas. Né? Inclusive, grandes empresas no Brasil já foram embora, né? Walmart, entre outras aí. Acho que a Ford também. Ou seja, por tantas causas que houve. O Brasil é o número 1 em causas trabalhistas no mundo. Sim. Né? Em termos de situação que muitas vezes a indução daquele profissional de meter no pau o empresário e às vezes não tem nem sentido. Mas, enfim, com o método PJ, que é o sistema que ele é bom tanto para o contratado como para o contratante, a gente sabe que o nosso Supremo Tribunal Federal ele é favorável à pejotização. A gente está vendo alguns processos que estão aí rolando com Gilmar Mendes, etc. Mas é um caminho sem volta, porque eles estão realmente com um gargalo muito cheio de causas que chegam até ele. Mas se você cumpre o sistema de você tratar esse PJ com um método, que é você ter um sistema que você controle as notas fiscais, controle o recibo, a comunicação seja todo por esse software. Você está blindando o contrato de prestação de serviço quando vence. Que é importante. A certidão negativa daquela empresa, porque nada adianta. Às vezes você entra com um processo, o contratado, ele entra com um processo contra o contratante, que é o empresário. Mas se o empresário, contratante, ele está blindado usando um método correto, ele pode até perder nas primeiras instâncias. Porque a primeira instância, o juiz, a gente não sabe o que é que passa. Mas, quando ele sobe para o Supremo Tribunal, que a gente também já tem ajuda... jurisprudência. Já existe jurisprudência. E o que é que eles vão verificar? Se você exigir a nota, se a empresa do seu contratado está apta, se paga os impostos, então está na forma da lei. O que tem que ser observado também é a atividade que esse contratado está exercendo, porque aí é outro ponto. Existem algumas atividades que não podem ser contratadas como PJ. Vou dar um exemplo, um recepcionista. Porque existe uma situação no Código da CLT, no artigo 3º, que ele diz: você só consegue deixar de ser CLT se você quebrar um dos 4 itens que está no artigo 3º, que é subordinação, habitualidade, onerosidade e pessoalidade. A habitualidade você não vai quebrar porque vai existir uma frequência. Claro. A onerosidade ninguém vai trabalhar de graça. Sim. Resta a subordinação e a pessoalidade. E isso é possível, porque no sistema que a gente utiliza, ele dá a condição de você quebrar um desses dois através da forma com que você vai contratar, substituição de férias, enfim. São várias situações. Então... E é por isso que a gente traz aqui o Tarcísio, para que você possa entender e traz essa elucidação, né? Eu mesmo não tinha uma visão ampla disso que o Tarcísio está explicando. E eu acredito que você também aí do outro lado, você é nosso ouvinte, você que está assistindo a gente aí, acompanhando aqui o Jornal da 8, está fazendo essa mesma... indo para essa mesma linha de pensamento, né? E aí você ter essa consultoria. Isso. Olha o quanto que é importante ter essa consultoria informação, da né? empresa, porque a informação, de fato, tudo. Né? Esse acompanhamento que a sua empresa, Tarcísio, ele traz de uma forma esclarecedora para que o cliente ali ele tenha toda essa desenvoltura para que não caia numa pegadinha. Senão o cara ouve uma situação dessa, uma informação, não, tá resolvido, né? Eu sou empresário, tá resolvido, o cara abre uma empresa, mas não entra dentro desses detalhamentos. E aí se complica lá na frente, né? Acha que vai evitar um problema e vai acabar tendo, de fato, esse problema agravado. E justamente porque quando você está na condição de CLT e diz, eu não conheço nada de PJ, é um mundo novo. Então, o nosso papel é justamente fazer esse processo de migração para o contratado, onde a gente vai fazer os cálculos. Você ganha quanto? Apresenta teu holerite, me diz quanto você ganha, quais são os benefícios, e a gente faz uma apresentação para que ele possa fazer ou ao chefe dele, porque muitas vezes o chefe dele não sabe as vantagens de que contratar migrar aquele CLT para PJ. Porque o que acontece muito lá no escritório? Chega, digamos, um funcionário pedindo aumento, por exemplo, de clientes nossos,
E o patrão diz, eu não vou poder te dar, porque, infelizmente, a guerra da Ucrânia, tu sabe, tem vários Aumentou o combustível, argumentos, aumentou o combustível, né? São vários fatores. Então, essa situação, ele fica com um profissional que não está incentivado. Sim. Então não adianta você ter... né, pra empresa. eu digo sempre, não adianta você ter a sua E matéria... já vai trabalhar desmotivado. Vai trabalhar desmotivado. Já chega desmotivado no trabalho. Exatamente. Então, você tem que manter o seu índice de satisfação, de e até mesmo para a empresa também entender a análise disso, né? Fazer análise, porque dependendo do profissional também que está trabalhando desmotivado, nada vai mudar e você vê que não vai ter conserto, é mandar embora, né? Mandar sair e deixar a coisa que fluir. Chama-se turnover, né? Você tem um turnover que é a rotatividade. Que traga um novo, né? Que traga algo novo, porque você renova o ambiente, você traz um profissional com uma mente aberta que vai conseguir entregar, porque se o profissional só reclama, não entrega, tá desmotivado, não há motivação para ele, o que você vai fazer? E o custo? O custo porque disso. Muitas vezes você tem uma... Você está com um peso morto dentro da empresa, né? Achando que está remediando e a empresa está andando para trás, porque não vai. Não vai. Não vai funcionar. Chega alguém na sua empresa, o cara tá lá com cara fechada, não dá um bom dia, não é agradável, não colabora. Né? Não se levanta para poder ser prestativo. Vai ficar com um peso morto desse, Patrícia? É complicado. Não tem condição. Não tem. As empresas têm que... É improdutivo. Tem que pensar em produtivo. Já está na hora desse cidadão sair do mercado de trabalho. Ou se renovar. Né? Se ele não se renovar, ele não vai ficar em lugar nenhum. E o contratante, o empresário, ele tem que ter uma visão que ele vai trabalhar com aquele profissional incentivado, motivado. Claro. E que ele vai se dar mais e vai evitar o turnover, que é justamente a determinadas profissões que há muita troca. Então, eu estou ganhando 10 aqui, eu vou ganhar 13 lá como PJ, eu vou ganhar 13. E essa consultoria que o Tarcísio está trazendo, que ele está falando, inclusive, que não é todo o papel, não é tudo isso que vai entrar. Se você não tiver essa consultoria, o cara abre lá a empresa, não tem o KNAI que vai prestar aquele serviço, já não se enquadra naquilo ali, né? Não se enquadra naquilo ali, e aí você vai se desgastar. Se não tiver essa consultoria, não adianta. Não adianta. Você vai dar um tiro cego. Tanto que não vai funcionar. Os dois pontos cruciais é fechar um bom contrato. Claro. E quando eu digo fechar um bom contrato, a gente olha tanto o contratante como o contratado, porque tem que haver justiça. Sim. A gente tem que sair desse não é uma mundo, exploração, esse mundo da sacanagem. Sim, não é uma exploração. Então a gente zela por esse contratado e também faz com que o contratante faça um contrato justo. Sim, que seja bom para ambas as partes. Para ambos, porque esse mundo de você... não vou pagar o FGTS, eu não vou pagar o INSS, isso já passou. Porque um mundo ilusório, é uma bola de neve, é uma bomba, né, relógio que um dia vai estourar na tua mão. Então, a ideia é todo mundo trabalhar corretamente e feliz. Ter vontade de vir trabalhar, entregar, trazer aquele empregado realmente fica em casa, com um grau de satisfação elevado, né? Porque a qualidade de vida vai melhorar. Vai melhorar. Então, acontece até às vezes, o que era PJ numa determinada empresa está vindo de carro... E o mercado de trabalho está assim, ó, dinâmico. Está dinâmico. Cheio de gente para querer trabalhar. Cheio de gente de vontade para poder trabalhar. Exatamente. Então, você também tem que se entender nesse enquadramento. Deixa eu mandar um abraço pro doutor Felipe Fonseca, que está acompanhando, está no escritório agora lá, Tarcísio, ó. Está no escritório dele, lá de advocacia. Olha lá. Grande abraço. Olha lá, mandou aqui que está ligado, curtindo a gente, está lá com a TV ligada, assistindo o rádio pela TV. Pela TV, olha que maravilha. Está assistindo ali, ó, naquela câmera ali, ó. Naquela ali, ó. E aliás... Ali, ó. E aliás, se vê no mundo inteiro. Vale salientar, vocês estão conectados no mundo inteiro. Tá naquela câmera ali, assistindo a gente. Tarcísio, estamos com o horário estouradíssimo. Tem muito pra gente falar, muito mesmo. Vai estar com a gente na Tainha, o Tarcísio? Já convidou? Já convidei. Vamos ter a Tainha, né? Do dia 9 ao dia 13. Uma grande oportunidade de negócios também, né? Para você estar presente, encontrar muitos aí que vão estar. E é uma vitrine, né? A Tainha é uma vitrine para estar. Então, assim, quero já te convidar para estar com a gente. Nós vamos estar com o nosso estúdio lá na Tainha. Então, quero contar com a sua presença lá pra gente falar. Vai ser que dia? Do dia 9 ao dia 13. Dia 9 agora é feriado, né? Dia 9 é feriado estadual. Certo. E aí é quarta-feira.
Então, do dia Com certeza. 9, 10, 11, 12 e 13, a gente tem um encontro marcado aqui na Praça do Porto Novo, Tá. que é um festival gigante, que é a Festa da Tainha. Então, quero convidá-lo para As estar. mais tradicionais festas. E quero convidar a sua. que você É uma esteja alegria, presente, será uma satisfação. para participar Gratidão. com a gente. Muito obrigado por sua presença aqui. Eu só posso deixar um recado aqui Por para o favor, pessoal. O pode, pessoal por favor. que tenha interesse de fazer a migração de CLT para PJ, a gente está à disposição ali de lado. A gente atende todo o litoral norte, todo o Brasil e temos clientes até fora do Brasil. Você chegou há quanto tempo aqui, só para poder Eu estou em 2009. Desde 2009. Mas nós já temos empresas já em São Paulo. A matriz é em São Paulo matriz e a filial aqui. lá na José de Barros, né? José de Barros. Lá na José de Barros, São Paulo. Isso, Sim. José de Barros, na República. Isso. República. E aqui nós estamos ali de lado do restaurante Oxi Ouriço. Ótimo. Aqui Tem pertinho da gente. É uma né? bolinha verde lá, PJ. A gente abre uma empresa. O dia que você quiser pagar um almoço no senhor, isso Não, eu mas aceito. claro, já tá feito o convite, pô. Brincadeira. Já tá feito. Aos dois, extensivo também. Vai ficar muito com a caro. Patrícia. Vai ficar muito caro, não vai, Patrícia? Esse almoço vai ficar caro. Esse jantar vai ficar caríssimo. Não, mas a gente vai no horário que tem Vamos lá no menu seu baratinho. Vamos lá. no seu João. R$44. Né? Ou vamos lá no seu João, que a gente almoça lá Ali, no bandejão lá. Eu não ali ligo pra isso, não. A gente Também, almoça o lá. importante é nós estarmos juntos. Né? Exato. Ou no Rancho do Gaúcho, que a comida é boa. Muito Já conhece boa. o Rancho do Gaúcho, não? Não, conheço. Lá na No Praça centro. da Matriz, no centro? Não. Então você precisa conhecer. A gente vai levar Nós você vamos lá levar pra o Tarcísio, então. conhecer Vamos lá o levar o Rancho do Tarcísio. Gaúcho, que é maravilhoso. Comida boa. vai ser uma satisfação. né? E um preço bom também. Então, melhor a gente falar do Rancho do Gaúcho, que ele anuncia aqui. É anunciante. É anunciante. Ou futuro anunciante. Então, tá aqui no Pontal Santa Marina, né? Pontal Santa Marina. Você tá Pontal com o endereço Santa aí? Eu Marina. nem tô Tô com sem o endereço. endereço aqui, Deixa eu ver aqui. Mas aí, o que é que eu queria deixar aqui pro deixa pessoal? o telefone, a pessoa entra em contato por telefone. Melhor, né? Vocês deixaram É no 12 38 88 3545. E nós abrimos uma empresa ou no mesmo Ou dia migra. ou no dia seguinte. Ou migra também, Olha né? que Faz a maravilha. migração. Se a pessoa quiser adicionar os quinais. E ali. atendemos todo tipo de empresa, serviço, comércio, indústria, aquele empresário que Médio, esteja pequeno e grande infeliz porte. com o seu contador, porque acontece. Aham. Nós fazemos uma auditoria inteiramente Auditoria, grátis para poder consultoria, todo esse identificar se existe alguma situação que esteja Desacordo, prejudicando, né, em desacordo com a legislação, enfim. Então, fica aí o recado. Foi uma alegria. E tem um WhatsApp também aqui, ó, que eu posso passar? Posso Pode, ter liberdade? pode. 11, né? 11, você fala direto com o Tarcísio. 11 963666701. Isso. 11 963666701. Né? Então, se você está em São Paulo, também você pode marcar aí lá na rua Dom José de Barros, lá na 55, República. Ou você pode ligar, vir aqui. Aqui o endereço é na rua Prudência Baeta, 55, no Pontal Santa Marina, ao lado do restaurante O Senhoriço. Que é Então, uma a gente só não referência, vai falar o senhorismo porque ele não anuncia. Nós vamos trazer ele para ser anunciante. Vamos trazê-lo, né? Eu vou dar uma cutucada lá. Vamos aumentar isso aqui. Senão a gente vai falar que a comida é cara, aí vai ficar chato. É maravilhoso, viu? 10h36. É maravilhoso. 10h36. Maravilhoso. Obrigado, Tarcísio, mais uma Obrigado, vez. eu, Que Deus Fábio, abençoe obrigado, aí. Patrícia. Obrigado pelo carinho, né? Pela amizade, por estar aqui com a gente. Eu acho que é a primeira de muitas vezes Primeira que de muitas. você faz presente nessa casa. Muito É obrigado. uma alegria, uma satisfação e gratidão, tá, a vocês. Intervalo, voltamos já com o Adilson aqui, a Patrícia, para os finalmente as notícias do nosso Jornal da 8. A gente volta já.